O Encarcerado. Um conto de S. Barreto. Tá aqui o seu jantar, disse o carcereiro empurrando com o pé uma bacia de alumínio imunda e amassada para dentro da cela, por um buraco embaixo de um espesso portão de ferro. Nela continha uma papa gosmenta de arroz, uns poucos pedaços de salsicha, mais a metade de uma banana. Desculpe por não a ter trazido mais cedo, é que eu estava com a cabeça um tanto quanto atribulada, sabe? Tudo bem, respondeu o homem de dentro da cela, recolhendo o alimento e comendo de forma frenética com as mãos. Sabe, amigo, tenho tido muitos problemas lá em casa. Meu salário é curto e as contas só têm aumentado cada vez mais à medida que as crianças crescem. Queria ter tido meus filhos mais cedo, mas as condições na minha juventude não favoreciam em nada para isso. Mas o pior de tudo, amigo, é ainda ter de suportar minha esposa, que agora deu para viver me hostilizando a esmo, tratando-me mal. Não é mais aquela bela moça que conheci outrora, meiga, atenciosa, compreensiva e carinhosa. Por outro lado, entendo muito bem o lado dela, pois sei que o bem-estar de toda a minha família é de minha inteira responsabilidade, somente minha, comentava o carcereiro com o cacetete de madeira carcomido nas mãos, sentado num banquinho do lado de fora da cela, com a voz direcionada para dentro da prisão, como se fizesse questão que o prisioneiro ouvisse todas as suas queixas. Amigo, você me ouve? Perguntou. Sim, respondeu desanimadamente o prisioneiro. Ah, sim, pois muito bem. E tornou a contar suas mágoas e frustrações que mais pareciam nunca se findar. Já eram 23 horas da manhã. A essa altura, o preso já havia comido toda a gororoba, mas ainda assim continuava com fome. Jamais havia, em toda a sua vida, se alimentado daquele jeito. De certo, em determinados momentos, teve sim de comer algo menos nutritivo e digno, mas aquilo que estavam servindo nem os cães comiam. Mas isso era o de menos. Estava ele sem a sua tão prezada liberdade, e o pior, sem respostas para nada. Entretanto, tudo o que ele mais queria naquele instante era dormir um pouco, ainda que na cama de pedra, como se isso fosse possível, pois sua mente era permanentemente invadida por pensamentos paralisantes de dúvidas, desespero, angústia e frustração, todas elas embaralhadas entre si, sem que houvesse entre as mesmas um mínimo de indício de que elas cessariam por influência, quem sabe, de algum sentimento bom que pudesse lhe resgatar um momento de regozijo, alegria e esperança. Talvez tudo o que mais precisava ali. Não bastasse tudo isso, tinha ainda de fazer ouvidos àquele carcereiro sorumbático, tagarela e murmurador, que não parava de falar um instante sequer. Quem lhe importunava era um homem de meia idade, de pele morena, gordo, conservava debaixo do queixo uma papada avantajada onde o sebo e o suor escorriam por entre ela. Mal podia conter sua barriga dentro das calças. Agora já se passavam das 2 da manhã. E isso foi porque não lhe contei a última. Quer saber da última? Mesmo sem ouvir uma resposta positiva ou negativa do seu receptor, o guarda continuava. Esses dias bateu na minha porta minha locatária, uma velha para lá de arrogante, e sabe mais o que ela me disse? Falou que eu estava mais de 3 meses sem pagar o aluguel. Isso na frente de todos os outros inquilinos. Mas olhe só o tamanho do disparate. Aquela velhota nojenta, que não faz nada o dia todo e que vive só fofocando, falando da vida alheia, teve o atrevimento de me dizer que se eu não pagasse o que devia, ela mandaria o oficial de justiça me despejar. Ah, nessa hora não aguentei. Amigo, meu sangue subiu e disse em alto e bom som que, como agente da lei, conhecia eu muito bem os meus direitos. Ah, velha vagabunda, se eu pudesse, juro por Deus, meter-lhe-ia um machado na sua testa exás. Jamais teria de passar por essa humilhação gratuita novamente. Não admito ser cobrado por nada. Quando envolve dinheiro, então, aí é que eu viro uma fera. Ele, por um momento, sem perceber reação nenhuma por parte do prisioneiro, dá 3 batidinhas no portão de ferro. Ei, preso, o senhor está me ouvindo? O senhor não dormiu, dormiu? Perguntou de forma perscrutadora. Não, senhor, absolutamente. Ah, que bom, melhor assim. Que susto! Permaneça assim, pois ainda tenho muito a lhe falar. Esse é o meu trabalho, continuou. Olhe, se aquele piolho aparecer novamente para me cobrar, não sei o que poderá acontecer, não responderei pelos meus atos. Velhota vagabunda! Disse comprimindo os lábios e torcendo a cabeça para o lado. O prisioneiro, àquela altura, já estava deitado, e embora soubesse que precisava dormir, não conseguia. Permanecia em posição fetal com as palmas das 2 mãos juntas por entre os joelhos e a cabeça raspada voltada para a parede,
levemente elevada por um velho encosto de pano. Olheiras contornavam seus olhos como a de um panda. Um turbilhão de pensamentos contraproducentes invadia sua mente, um atrás do outro, sem cessar. Fazia dias que não gozava de um bom sono, desde que fora posto ali naquele lugar. Por vezes, imaginava ter mesmo chegado ao fim. Mas qual fim? Qual deles? Pensava. Entretanto, como o fim concretamente não chegava, era obrigado agora a levar uma rotina totalmente diferente da que vivia no passado. Antes um pai de família, vivendo uma rotina normal perto dos amigos e familiares, tendo somente de trabalhar para cuidar da esposa e da filhinha pequena. Agora se achava numa situação por demais degradante, e pior, sem saber o porquê de tudo isso. Nem sequer pôde informar sua consorte do ocorrido. Simplesmente, ao sair do trabalho, fora surpreendido por uma viatura, donde truculentos agentes saíram de dentro dela, abordando e dando-lhe logo voz de prisão. "O senhor está preso", disse um deles, logo depois lhe pondo algemas nos pulsos e outra nos tornozelos. "Entra logo, seu verme", dizia o outro. Depois, nem ele, nem ninguém dissera mais uma palavra. Quando deu por si, já estava de cabeça raspada, macacão cor laranja e sendo conduzido, pela primeira vez, à sua nova casa, à sua cela. Nada dizia, somente vivia. Estava preso. Para ele, a única solução mesmo agora seria ver o tempo passar. Os dias eram praticamente iguais, com a diferença de que, às vezes, uma ou outra coisa ou situação os faziam piorar. Paciência! O sol se erguia no horizonte, com os raios refletindo caprichosamente nos telhados das casas, nos prédios da cidade e na pequenina janela da cela, perto de onde o rechonchudo guarda ainda continuava a tagarelar aqueles desinteressados assuntos como um papagaio, no mesmo ritmo, como quando tivera oferecido jantar ao seu encarcerado. Falava ele agora de seus intermináveis casos extraconjugais, ao passo que dava conta de que já amanhecia, fazendo questão, lógico, de quando em quando, de se certificar se seu receptor estava mesmo lhe dando ouvidos ou não. Meu amigo, já amanheceu. Terminei meu plantão. Está na hora de eu ir embora. Agora, vou só esperar o pessoal daqui chegar para eu voltar para casa para poder descansar um pouco, se minha bendita esposa deixar, claro, disse dando um alongado bocejo. Espero não ter lhe incomodado muito. Você é um bom amigo. Já você irá tomar seu banho de sol. O que te botaram para fazer durante o dia? Costura? Cozinha? Artesanato? Está cuidando da horta ou será se preferiu limpar o banheiro do supervisor geral? Costura, ando, disse quase sem forças. O quê? Não escutei. Costurando, reforçou em tom um pouco mais alto. Ah, ótimo, minha avó adora costurar. A luz da manhã descortinava um lugar úmido, fétido, desolador, muito pequeno, por que não dizer claustrofóbico. Uma fraca lâmpada com fios expostos piscava a todo momento por conta do mau contato, tendo moscas e mariposas freneticamente rodeando-lhe como se quisessem ali aquecer seus minúsculos corpinhos. O chão era encardido com uma coloração preta em vários tons. Uma crosta de material orgânico impregnava o solo, fazendo grudar os pés de quem ali caminhava. Nas paredes, cobertas de lodo, escorria um líquido mal cheiroso que parecia vir do vaso sanitário do andar de cima. Havia marcações nelas de pequenos riscos na horizontal, sendo que alguns, como num X, estavam com outro menor corte ainda na transversal, como que se alguém que ali passasse se esforçasse para contar os dias. Ao longe, bem no canto e na penumbra, uma inscrição quase que apagada com as letras tortas dizia: "Jesus é contigo". Na outra quina, sem nenhum compartimento, um buraco no chão para as necessidades com a descarga quebrada, acumulando fezes e urina encardidas de preto. O banheiro era lavado quinzenalmente pelo próprio preso, com auxílio, caso ele achasse melhor, de seu sabão de banho e de sua escova de dente. Bem próximo desse buraco, uma pia com uma torneira de onde saía um filete de água rala, quando não pingos dela, para tomar banho e onde se podia beber um pouco d'água nos dias mais calorentos, quando o mormaço parecia querer ferver o que restava da sua alma. E aconteceu, então, que estava na hora de tomar seu banho de sol, coisa que era feita sempre com a companhia de um guarda da penitenciária. Mesmo tendo a possibilidade de ficar ao ar livre embaixo do sol, ainda assim preferia ficar na sombra, seja debaixo de uma árvore ou de uma eira. Geralmente ele e os demais ficavam nas calçadas sentados, balançando as pernas, olhando para o horizonte como se quisessem adivinhar o que estaria acontecendo nas ruas da cidade. À tarde era levado para o setor da costura, onde cosia, quase que de maneira fordista,
as tais fardas laranja do presídio, quando não as roupas dos familiares dos agentes de segurança, do supervisor-chefe ao sentinela. O dia passava lento. Atônito, realizava as tarefas quase que como um zumbi. Se a vida lá fora já não lhe motivava muito a ter um ânimo mais venturoso, ali dentro daquele lugar é que não teria mesmo. O tempo parecia passar devagar somente para ele mesmo, pois para o sistema, o dia a dia era por demais intenso, dinâmico e produtivo. Funcionários saíam e retornavam para suas casas freneticamente. Trocas de plantões, mudança de setores, envio de ofícios, recebimento de ofícios, organização para visitas familiares, aloja preso, solta preso. O fim do dia, para os agentes de segurança, chegava rápido. Depois dos presos realizarem cada um seu trabalho, eram dirigidos para o chuveiro para o asseio, antes de retomarem para suas celas. O banho era coletivo. Quando era dia de água, pois geralmente passavam mais de uma semana sem tomar banho, saía do chuveiro uma água fria de bater os queixos. Cada um levava consigo uma barra de sabão antibacteriano, escova de dente, mais uma toalha para ser dividida entre eles até que ela se encharcasse por completo. Somente depois era oferecida a outra. Naquele dia não havia dentifrício, há meses havia acabado. O jeito era esfregar as cerdas das escovas somente com água nos dentes. O gosto era ruim, como se pedaços do cálcio dos dentes caíssem na língua como sal insosso. Pior era ficar com mais um dia com a arcada suja. O dentista só aparecia 2 vezes por ano. Todos devidamente enxutos e vestidos com suas roupas estupidamente alaranjadas, uma equipe de agentes tratava de conduzir cada um para suas respectivas celas. O carcereiro do turno noturno, que seria responsável para fazer a vistoria das celas durante o sono dos prisioneiros, era sempre diferente do da noite anterior. Essa era uma medida de segurança adotada no presídio que não podia ser descumprida, em hipótese nenhuma, sob pena de falência do sistema prisional. Dessa vez, quem ficará responsável pelo pernoite do nosso preso era outro agente. E este, ao contrário do último, nunca atrasará a janta do seu tutelado. O relógio apontava 7 horas da noite em ponto. Eis-me aqui, senhor prisioneiro, está aqui o seu jantar, disse o guarda calmamente, como uma gentileza incomum naquele lugar, passando a velha bacia por baixo do portão de ferro, não sem antes olhar de soslaio para o contento dela. Obrigado, respondeu detido como um fraco silvo. Meu Deus! Bem que podiam melhorar esse cardápio de vocês. Por Deus! Como vocês conseguem comer isso? Acho que muita coisa teria de melhorar aqui, senhor preso. Não pense que acho justo o tratamento dado a vocês aqui, embora saiba que muitos estejam pagando seu preço. Não sei o que aconteceria comigo num lugar desses. Deus me livre, disse fazendo o sinal da cruz 3 vezes rapidamente e depois beijando um fino crucifixo de ouro que enfeitava seu descarnado peito. Isto feito, ele toma um pequeno tamborete nas mãos e senta ao lado do portão da cela. Era um rapaz novo, demasiadamente esquálido e com o nariz rotundo. Aquele era o seu primeiro emprego. Assumiu o posto muito contra a vontade da sua mãe, que queria que o filho estudasse mais para ser doutor. Se portava sempre com sua farda muito bem alinhada, um cap e os coturnos bem engraxados, um cacetete na cintura, tendo religiosamente uma Bíblia Sagrada a tiracolo. Era cristão. Se não for muito incômodo, senhor preso, me diga como estão sendo seus dias. O prisioneiro estranhou a pergunta. Não estava preparado para falar. Até aquele instante ninguém havia puxado assunto com ele. Essa era a primeira vez, ainda mais com toda aquela amabilidade. Por um momento, pensou que tudo poderia mudar a partir dali. Bom, primeiramente eu nem sequer sei por que estou aqui. É interrompido abruptamente pelo guarda devoto. Sim. Pois ouça, preste muita atenção agora. A palavra de Deus diz que depois de muitos serem açoitados, Silas e Paulo foram lançados no cárcere como você. Mas no versículo 25, vejam só que maravilha, ao invés de se abater ou murmurar, eles começaram foi a orar. Oh, glórias! Aleluias! No verso 26, olhe só o milagre. Houve um imenso terremoto, tudo desmoronou e eles foram soltos. Eita! Aleluias! O guarda parecia ter um êxtase a cada versículo lido, sobretudo nas passagens sobrenaturais. Depois de parar um tempo pensando quanto Deus era bom, o guarda se vira para dentro da cela, perguntando com uma voz bem séria e pesarosa. O senhor tem orado, amigo? Com que frequência o senhor tem falado com Deus? Qual a última vez que você fez algo pelo Senhor?
Talvez seja somente isso que esteja faltando na sua vida, irmão. A pergunta foi como um golpe no estômago. Deus, meu Deus! Pensava. Que mal fiz eu a ti, soberano celeste? Devo eu mesmo incomodar-te, ó Senhor dos universos? Será se vós fareis algo por mim, sendo que nunca o fez, além de ter me posto no mundo, claro, exposto a tão vil e sucessivos sofrimentos? Não, não vale a pena incomodar-te, ó grandioso Pai. Não podes fazer nada por mim, não, não podes, conclui de si para si, enquanto o carcereiro tornava a ler as passagens bíblicas incessantemente. Passava ele agora a ler sobre Jeremias, depois José, até que amanheceu o dia. Irmão, tenho de deixar o meu turno. Espero que esse dia tenha sido produtivo para você. Não tenho nada a te oferecer, mas certamente a coisa mais importante que poderia trazer a você eu trouxe, a palavra. Espero ter ajudado do fundo do meu coração. Vou incluir você e todos deste lugar nas minhas orações. Prometo. Obrigado, agradeceu com voz apática. Ouvindo isso, o guarda despede-se educadamente, indo embora, não sem antes espalmar as mãos para dentro da cela e perpetrar uma oração em prol daquela vida. Senhor, olhai pela vida do seu servo que sofre, preso longe da família e de tudo. Traga-o de volta para os seus caminhos para que ele possa ser liberto de todas as amarras de Satanás. Faze dele uma nova criatura, isento de pecado. Ó, Deus, tu és belo e poderoso para fazer mais. Faze o cego ver, o surdo ouvir e o cativo ser liberto. Olhai para este teu servo e faze dele um homem restaurado em nome de Jesus. Amém. Seja feito. O preso dá ouvidos à oração, mas permanece indiferente, pois embora aquilo tudo tenha tido a intenção de injetar-lhe ânimo, na realidade, para ele, tudo se fazia indiferente. Esquecendo, pois, tudo que havia ouvido até ali, tornará ele a fazer praticamente a mesma coisa que fez no dia anterior. Banho de sol, costura, banho e sela. De vez em quando tornava a pensar em Deus, imaginando se não fosse melhor pedir uma Bíblia para algum dos carcereiros, mas logo desistiu da ideia. A fé por muito já não era mais uma arma que pudesse fazer uso. Então, passava os dias vendo o tempo transcorrer, deitado agora com a barriga para cima e o antebraço por cima da testa, olhando fixamente para o teto onde se via algumas aranhas passeando de um lado para o outro, tecendo teias, aprisionando algum inseto distraído, acasalando. Por um instante, com o passar do horário, percebe que, daquela vez, não aparecerá nenhum guarda para trazer-lhe o jantar, nem muito menos para vigiá-lo naquele dia, como era de praxe. A noite adentrava, e nada de aparecer alguém. Será se não virá ninguém esta noite? Perguntava para o vazio da cela. Quanto ao jantar? Isso era lá o de menos. Aliás, nem sequer pensava nele pelos motivos que já sabemos bem. Os minutos corriam, e ele, quase certo de que passaria a primeira noite suas 100 companhias, decide então fechar lentamente os olhos com o fito de relaxar um pouco, e até mergulhar um pouco em suas elucubrações. Por que não? Seu corpo, apesar de não ter feito nenhum tipo de exercício físico, estava dolorido, músculos tensos carregando expressão de dor nas faces enrijecidas. Sua mente esgotada, pálpebras pesadas que mais pareciam um chumbo. Sua pele estava grudenta e só o fato de levantar um pouco os braços fazia subir um odor, por demais, desagradável. No entanto, esse era o seu cheiro. Não demora muito, suas piscadelas vão ficando mais lentas até que cerra os olhos por completo e, nesse mesmo instante, o improvável acontece, inicia um leve sono. A melatonina invade, aos poucos, seu cérebro. Sua respiração enfraquece, a pulsação idem. Ele abre um poucochinho a boca, com o escopo de fazer o ar entrar com mais facilidade em seus pulmões. Não demora muito, parecia ele agora entrar quase que no estágio de letargia profundo, como que embarcasse involuntariamente num mundo que não era o seu e que agora estava fora de todo o seu controle. Vem agora um sonho. Sonhava estar algemado pelos pés e braços num tribunal diante de uma circunspecta juíza. Parentes e amigos de infância tagarelavam entre si de maneira descontraída e despretensiosa. Atrás de si, se portava aquele que parecia seu advogado com expressão de frustração e com vários papéis empilhados em sua mesa. A julgadora, o promotor de acusação, os jurados, policiais e plateia, todos fitando com olhares incriminadores. Tentou reparar entre os espectadores no sentido de se deparar com algum rosto familiar, tal como a mãe, sua esposa ou filha, quando de súbito é surpreendido pela fala contundente da magistrada ordenando para que o mesmo se pusesse em pé diante dela. Silêncio todos!
Irei, neste momento, prolatar a sentença do acusado, dizia com voz entonada. A essa hora revirava na cama, de um lado para o outro, com a testa demasiadamente suada e o leito encharcado de suor. Às vezes, pronunciava quase que balbuciando: sou inocente. O que eu fiz? O sonho, ou melhor, o pesadelo incomodava, mas ele não cogitava em acordar, queria saber do seu veredicto e, principalmente, o que tinha feito. No sonho olhava ele fixamente para a juíza, até que ouve: o réu é considerado culpado, disse a velha magistrada batendo veementemente o martelo na mesa. É considerado culpado pelo crime de... Antes, porém, de ouvir o que dizia a meritíssima, em seu tão real sonho, instantaneamente acordado por um contundente bater na porta de seu cárcere acompanhado por um efusivo: acorda, vagabundo! Está na hora de comer sua ração, e jogou a mesma bacia dos outros dias cheia de comida propositalmente de cabeça para baixo para que o que continha nela caísse ao chão. E? O quê? Acordou o preso sobressaltado, caindo da cama e desnorteado, dizendo: qual o meu crime? Que crime cometi, excelentíssima juíza? Perguntava a esmo, tateando as paredes desvairadamente como procurasse alguém para agarrar e perguntar. Mas o que é isso, condenado? O senhor está ficando doido? Além de bandido e vagabundo, agora é louco também? Perguntou o novo carcereiro daquela noite, que ainda não havia aparecido por se atrasar. Vamos, responda-me, seu bosta. Não, senhor, é que eu estava sonhando e... Sonhando? O senhor estava dormindo? Perguntava aos berros como um general fala aos seus subordinados. Como assim? Você quer que eu entre aí e te encha de porrada com esse cacetete, seu merda? Disse bradando o instrumento de tortura para dentro da janela. Não, desculpe. Eu só estava... Olha aqui, seu filho da puta, foi só eu me atrasar um pouco e você já me apronta uma dessas. Vou agora à supervisão e sabe o que eu vou fazer? Vou contar para o supervisor-chefe o que eu vi por aqui, amiguinho, e já como ele anda bem puto esses dias, acho que ele vai recomendar uma liçãozinha para você. Vai ser o maior prazer te levar para a solitária, dizia o novo guarda soltando gargalhadas espalhafatosas de satisfação. Mas, senhor, alguém aqui lhe deu a palavra, hein, seu merda, dizia ainda mais enfurecido. Vamos ver se você ainda vai me desobedecer, hã? E tornou a girar a chave um pouco mais próximo ao grau máximo perto do fim. Agora o preso gritava num tom que nunca dantes nem ele mesmo havia ouvido. Seus berros agonizantes entoavam por entre os corredores, acordando alguns e outros presos, até mesmo de nas alas mais distantes. Esse deve estar tendo a visita do diabo, comentava um deles ao companheiro da cela vizinha. Ele já está conhecendo é o inferno, xará, respondia o outro. As correntes de energia não cessavam. As luzes de algumas celas oscilavam por conta da nova corrente de energia despendida no seu corpo. Seu sangue parecia ferver por entre as veias, as gorduras haviam se transformado em gelatinas. Sua pele, por onde corriam os elétrons, assava, esfolando-a em alguns pontos. Algumas partes ficam pretas, esturricadas como um carvão. O coração em movimentos descontrolados parecia flutuar dentro do peito. Daí a pouco desaba em desmaio, espumando sangue pela boca. Com aquela descarga sob o corpo franzino e debilitado, não é de se estranhar que estava quase desfalecido. Mas aquela situação deplorável em nada sensibilizava o tal guarda. Quando o preso parecia adormecer, ele se aproximava e batia com cacetete, cutucando o corpo imóvel. Está dormindo? Perguntava ironicamente. Não, senhor. Tentava responder, sem forças. Tanto melhor para você. Já deve saber muito bem porque está passando por tudo isso aqui. Não vou ficar lembrando mais isso para você. Tenho sido bonzinho demais. Quer tomar mais alguns choquinhos para ficar mais esperto e depois aproveitar o dia com mais energia? Irônico como de costume, ao se deslocar novamente ao objeto para ligar, percebe que o dia amanhecia. Um feixe de luz invadia timidamente a cela por entre uma pequena janela bem acima da parede, já quase próxima ao teto. Mas vejam só, acho que meu turno já está chegando ao fim. Acho que não posso mais fazer companhia a você. Vou-me embora para os braços da minha amada, tomar um belo café da manhã e rolar com ela na cama o dia todo. Ah, que mulher! E você? O que vai querer para o café? Se bem que você desperdiçou seu jantar, não é mesmo? Será se está pensando em fazer o mesmo com seu café? Disse olhando para a comida que jazia no chão.
Olha só, acho que tive uma boa ideia. Não acho justo o que o senhor fez com o seu jantar. Então seria muito justiçoso o senhor tomar como café esse jantar que o senhor desprezou? Acho que sim. O preso nada dizia, estava tentando se recuperar, ouvia a voz do capataz ao longe. Sim, é justo você tomar como café da manhã essa comida. Sim. Vamos, já pode se servir. Vendo que o preso permanecia deitado sem reação, aproximou-se dando-lhe um leve chute nas suas costelas. Oh, amigo, você não me escutou? Vamos, tome seu café da manhã. O pobre preso tentava dizer alguma coisa, mas a dor era imensa, mal conseguia abrir os olhos. Seu merda, não vou repetir novamente, disse tomando o cacetete nas mãos. Se você não começar a comer essa comida todinha, você sabe muito bem onde vou enfiar isso aqui, seu bosta. Como ousa me desafiar? Neste instante percebe que o preso se esforça para levantar. Parecia ter escutado o suficiente que seu algoz queria. Com os olhos cheios de lágrimas, ele se arrasta sofregamente até o que sobrou da porção de comida não ingerida pelas pragas. Vamos, seu merda, não tenho o dia todo. Só vou sair quando você comer tudo. Agora! Deitado com a barriga para o chão, começa ele então a pegar a comida, misturadas com fezes e urina, com as mãos, colocando na boca, mas logo tossia, vomitando do ainda restava no seu estômago, o que não era muito. Ora essa, vamos! De novo estragando a comida. Você não tem jeito mesmo, e começou a espancá-lo, batendo nas costas aos gritos. Coma! Seu verme! Coma! Ele, sem poder mais o que fazer, repetia o movimento e tentava em vão colocar a comida na boca, sendo que muito pouco dela conseguia passar pela garganta abaixo, sem falar que a maior parte era, claro, regurgitada para fora. Chorava agora, pois como um bebê, dizendo de si para si com as suas últimas forças. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mate-me, por favor. Alguém, por favor, matem-me. São Luís do Maranhão, 26 de maio de 2019. Fim do conto.